Bahia campeão estadual superando o seu grande rival Vitória. Agora, assim como no jogo de ida, tivemos no jogo de volta no Barradão um jogo cheio de mudanças táticas, tanto do lado do Carpini quanto do lado do Rogério Ceni. Sem perder tempo aqui, já vamos dar uma olhada no que acontecia nos momentos de saída de bola do Vitória. E aliás, o software que eu tô utilizando para fazer essa análise, tanto os desenhos que eu vou utilizar aqui para apresentar as minhas ideias, quanto os gráficos aqui que vão ajudar eu a contar a história da partida, ilustrar alguns cenários aqui que foram determinantes para a partida, foi tudo feito utilizando o Game Vision Pro. Você pode começar grátis aí, baixar o Game Vision no seu computador ou utilizar no seu navegador sem precisar fazer o download. O link para você conhecer o Game Vision tá aqui na descrição. Na saída de bola do Vitória, então, o que acontecia era o seguinte: o Bahia tentava subir o bloco de marcação. Agora, o encaixe de marcação do Bahia acabou sendo um pouco diferente em relação ao jogo de ida, porque o Vitória acabou mudando um pouco seu sistema de marcação. O time não veio com 3 zagueiros. Então, basicamente, o Vitória abria aqui com a sua linha de 4, né? Os dois laterais um pouco mais recuados, né? Mas apoiando ali a saída de bola. E os 3 meio-campistas ficavam nesse formato aqui, com o Hiller mais recuado. Aqui pela direita o Baralhas avançava um pouco mais, e lá pela esquerda o Ronald, né, que foi a novidade aí pra essa partida, ficava um pouco mais avançado pelo lado esquerdo. Agora, o encaixe de marcação do Bahia, como a gente já viu aqui em outras análises, geralmente então os pontas, né, aqui pela esquerda quem fecha é o Pulga, ele bate de frente então com o zagueiro direito, Lucas Halter aqui, o zagueiro do Vitória, e lá pela direita o Ademir então bate de frente aqui com o zagueiro esquerdo. Com isso, o William José, que foi o centroavante dessa partida, o Lúcio Rodrigues não jogou porque tá convocado, né, pra seleção do Uruguai, ele fazia aqui a marcação então do Hiller. E a grande questão da marcação-pressão do Bahia é o seguinte: quando a saída de bola do Vitória vinha pela direita, então os 3 meio-campistas aqui do Bahia se deslocavam pra cá, como você tá vendo nessa imagem. O Jean Lucas então bate frente com o lateral, o Caio Alexandre então vinha fazer a marcação aqui do Baralhas, e lá pela direita o Everton Ribeiro fechava aqui no Ronald. Agora esse encaixe muda quando a saída de bola era pela esquerda, então aí o que acontecia é que esses 3 jogadores eles se deslocavam pro lado direito. O Everton Ribeiro então fazia a marcação aqui do lateral, o Jamerson, aí o Caio Alexandre fazia a marcação do Ronald e o Jean Lucas fechava aqui por dentro batendo de frente com o Baralhas. Dessa maneira então o Bahia usa 3 jogadores para tentar neutralizar 4 e com isso garantir o quê? 4 jogadores contra 3 do Vitória. Agora, como eu falei, algumas mudanças, principalmente na dinâmica da saída de bola do Vitória, acabaram sendo muito efetivas para bater a marcação-pressão do Bahia. Essa é uma saída de bola pela esquerda, então perceba o encaixe de marcação mudando. Olha como o Everton Ribeiro tá saindo aqui no Jamerson, Caio Alexandre tá fazendo a perseguição aqui do Ronald e o Jean Lucas fechando aqui para fazer a marcação do Baralhas. E aqui na frente o mesmo encaixe, né? O William José fazendo a marcação aqui do Hiller e os 2 pontas fechando nos 2 zagueiros, sem problema até aí. 4 contra 3 aqui na linha defensiva. E uma peça-chave para bater essa marcação-pressão do Bahia nessa partida foi o papel do Mateuzinho, que ele começava aqui espetado, como se ele fosse um centroavante, mas obviamente ele não ficava aqui espetado entre os zagueiros brigando aqui, né? Não é a dele. Ele jogou mais como falso 9 nessa situação de jogo, tá? Nessa saída de bola. Perceba que como ele vai recuar e como a marcação tá encaixada, né? Os 3 meio-campistas do Bahia já tem quem marcar, o Mateuzinho vai acabar saindo livre aqui no meio e ele vai ser importante para desafogar a saída de bola. Então, atenção aqui ao Mateuzinho recuando, ó. Olha como ele recua livre. Nenhum zagueiro sai para caçar ele, agora ele tem bastante espaço para receber a bola e lá pelo corredor direito da defesa do Bahia, ou esquerdo do ataque aqui do Vitória, situação de 2 contra 2. Então perceba, esse passe vai conectar e ele vai utilizar essa liberdade para conectar o segundo passe, ó, atacando pelo corredor esquerdo. Dessa maneira então o Vitória conseguia escapar da marcação-pressão do Bahia, que aos poucos foi recuando um pouco mais, ficando mais em bloco médio. Isso porque, como a gente já vai ver mais adiante da análise, a estratégia do Bahia não foi muito ter posse de bola, correr grandes riscos, e isso foi determinante nesse cenário também de pressão alta. Agora vamos lá pro outro lado do campo, né? Saída de bola do Bahia, marcação-pressão do Vitória. Como é que ficava esse encaixe então? Geralmente o Bahia abre com os seus zagueiros. Para essa partida o time se defendia com uma linha de 4, mas calma que a gente já vai chegar lá. Mas geralmente são 3 zagueiros, né? Então pela direita a gente tem o Gabriel Xavier, o Canu, ele é o zagueiro mais centralizado, mas na saída de bola ele abre pra direita pro Marcos Felipe sair aqui como se ele fosse um jogador de linha. E o Mingo fica mais aberto aqui pela esquerda, o time faz essa linha aqui com 4 jogadores. O Juba sai lá da lateral esquerda e fecha aqui como um segundo volante junto com o Caio Alexandre. Essa é a organização da saída de bola do Bahia. E pra essa partida o que a gente viu então era dos 3 meio-campistas do Vitória, 2 avançavam, né? O Baralhas e o Ronald pra manter a marcação encaixada aqui no Juba e no Caio Alexandre. Encaixe ponta lateral, digamos assim, né? Lá pela esquerda então a gente tinha esse encaixe aqui. Janderson batendo de frente com o Gabriel Xavier, e aqui pela direita a gente tinha o Rato então batendo de frente com o Mingo. Nesse caso o Mateuzinho então ele ficava mais responsável por pegar as descidas aqui do Canu ou fazer a pressão no Marcos Felipe, né, fazendo esse papel aqui de pressionar pelo corredor central. Agora a grande questão é a seguinte, né, qualquer pressão que o Bahia fazia, qualquer pressão que o Vitória fazia, o Bahia já fazia isso, ó, rifava mais a bola, colocava lá em disputa pra cima da linha defensiva. Então o Bahia não fez muita questão de trocar passes mais recuados, tentar atrair mais o bloco de marcação do Vitória pra tentar uma construção rápida desde a defesa. E tem um gráfico aqui que vai
vai ilustrar muito bem isso, ó. Gráfico com todas as saídas de bola do Bahia. De fato, vi uma por uma ali e fui classificando aqui o que acontecia em cada uma dessas jogadas. Saída de bola do Bahia. Cada uma dessas bolinhas vermelhas que você tá vendo aqui são posses de bolas perdidas. Na maioria das vezes, 90% das vezes, era o Marcos Felipe quebrando essa bola lá na frente. E as bolinhas azuis aqui são as poucas vezes que o Bahia conseguiu sair de trás. Geralmente, então, ganhando a briga pela sobra dessa bola mais esticada, dessa bola longa. Pegando o totalizador aqui, essa vantagem vai ficar bem evidente, ó. Vantagem considerável, então, aí da pressão do Vitória, matando a saída de bola do Bahia, que como não queria correr muitos riscos, não fazia muita questão de trocar passes lá atrás, já rifava, devolvia a posse de bola pro Vitória e postava-se em bloco baixo para defender dos ataques do Vitória. Esse cenário também foi bastante interessante, mas calma que a gente também já vai chegar lá. Isso porque existe um tipo de contra-ataque aqui que eu falo bastante, não é de agora, que é o contra-ataque pós-chutão, eu chamo dessa maneira. Que é o quê? Muitas vezes você opta então por tentar rifar a bola, colocá-la na frente para alguém brigar, mas isso acaba te expondo um pouco mais, em especial se a linha defensiva tá muito alta. Então, para muita gente pode até parecer uma coisa contra-intuitiva, mas acontece bastante. Você rifar a bola lá pra frente e logo na sequência você ser contra-atacado. E a grande primeira chance que o Vitória conseguiu construir nessa partida foi justamente em um contra-ataque pós-chutão. Marcos Felipe cobrou o tiro de meta, o Vitória ganhou a primeira bola, o Hiller tá com a bola aqui, na verdade ganhou a sobra, né, recuperou ali, e já vai colocar aqui o Rato pra correr nas costas da defesa. E o Rato vai sair lá na cara do Marcos Felipe, ó. Ele sai em ótimas condições, a bola sobra redonda pra ele, mas ele acaba perdendo o tempo da batida. Na verdade é uma bola que sobra boa pra direita, mas ele acaba dando um passo meio estranho ali, meio de lado com a esquerda pra tentar finalizar na perna boa e acaba perdendo o timing da batida. Vou até colocar aqui outro ângulo pra você ver melhor. Aqui ele vai ter condição de sair na cara do Marcos Felipe, mas ele vai dar aquele passo mais de lado, assim, né, mantendo a perna esquerda na frente, né, pra tentar uma finalização na perna boa. Agora, esse segundo passo ali, meio de lado, né, que acaba escondendo a perna direita, é o que justamente impede o Rato de conseguir fazer uma finalização mais firme aqui. Na sequência ele acaba pisando ali na perna ali do Marcos Felipe ainda. De qualquer maneira, desperdiça essa grande chance aí do Vitória. Essa chance acabou sendo aí no minuto 27 do primeiro tempo. E essa foi uma das grandes mudanças para essa partida. O Vitória, então, do Carpini veio nesse 4-3-3 sem a bola na hora de subir o bloco de marcação, então isso ficava muito evidente. Bem diferente, então, da análise do jogo de ida, que a gente já fez aqui no canal também. Se você ainda não viu, dá uma olhada. Agora, não é só a organização defensiva do time do Carpini que mudou. Com a bola, o time também apresentou uma mudança significativa. Vamos dar uma olhada em detalhes. E foi uma organização muito parecida com a que o próprio Bahia utilizou lá na Fonte Nova contra o Vitória. Esse 3-1-6, vamos chamar ali. A grande diferença é que, como jogou apenas dois zagueiros, os dois zagueiros abriam. Aqui pela esquerda, o Neres. Aqui pela direita, o Lucas Halter. E o Hiller recuava aqui entre os zagueiros, então. Ficava essa linha com 3. O Ronald ficava mais à frente aqui, circulando. Em alguns momentos a gente tinha também o Mateuzinho recuando aqui para ajudar na armação, mas o posicionamento inicial era esse, 6 jogadores espetados aqui por dentro do bloco de marcação do Bahia. E o Bahia, por sua vez, veio nesse desenho defensivo tradicional, né, uma linha com 4 aqui na defesa, esse primeiro combate com 5, além dos 3 meio-campistas, os pontas fechando o lado, muita compactação, muitas interceptações ali para evitar essa infiltração pelo corredor central, e o William José mais solto aqui, mas definitivamente ele também ajuda bastante, né, sempre fechando aqui o passe aqui dos zagueiros, né, sempre se movimentando aqui para tentar ajudar a pegar essa interceptação pelo corredor central. Agora, o que foi bem interessante foi que o Vitória tinha um plano de jogo muito bem definido para tentar atacar o Bahia. Uma jogada, o time insistiu bastante. Que jogada era essa? Vamos lá, ó. O Lucas Halter vai tentar fazer uma inversão aqui, colocando a bola bem aberta aqui pro Jamerson. Qual é o espaço que o Vitória quer gerar? Qual a jogada quer executar? Quando sai essa inversão, geralmente então o que vai acontecer é que o lateral vai ser obrigado aqui para sair, para pressionar o jogador que vai receber a bola. E com isso você vai abrir bastante espaço entre o lateral e o zagueiro para você fazer esse tipo de infiltração aqui, ganhar o corredor lateral ou até invadir a área aqui para tentar uma finalização. Agora, mais uma vez, o Vitória acabou pecando na execução da jogada. Perceba então que à medida que o Walter vai fazer a inversão aqui pro Jamerson, o Mateuzinho ele não tá bem posicionado, né? Ele não tá muito avançado aqui, pronto para atacar esse espaço. Ele vai acabar demorando um pouco para reagir. Isso vai dar tempo aqui pro Xavier sair na cobertura. Vou até colocar aqui na câmera lenta, à medida que a bola vai chegar lá na esquerda, ó, só agora vai chegar, perceba que ele vai dominar a bola, o Xavier vai fazer a pressão e agora o Mateuzinho vai se projetar, mas ele tá muito longe de ganhar essa região aqui que seria a mais perigosa. Com isso o Jamerson vai ser obrigado a tentar fazer o quê? Tentar dominar a bola, só que pressionado. E aí o que acontece é que a jogada não flui tão bem, mas o Vitória insistiu bastante nessa jogada, em especial no primeiro tempo. Ó, mais uma diagonal aqui do Lucas Halter, ela vai chegar aqui na direita com o Rato, que tá passando aberto aqui, ou é o Cáceres? É o Cáceres que dominou aqui. O Rato tá vindo por dentro. Perceba que novamente o time vai travar na execução, a jogada, a tentativa é a mesma, atacar o espaço entre o lateral e o zagueiro.
mas a jogada não vai fluir por erros de execução. O time insistiu bastante, tinha um bom plano de jogo, inclusive essa é uma jogada que acaba gerando vantagem ali. Perceba que o Bahia sempre acabava abrindo esse espaço entre o lateral e o zagueiro, mas de fato a execução não conseguiu fluir tão bem assim no primeiro tempo. E essa estratégia do Bahia acabou pondo em teste a defesa do time em bloco baixo. Isso foi exigido o jogo inteiro, a gente pôde ver como é que comporta-se então essa linha de 5 aqui em especial. Funcionou muito bem, principalmente para parar as infiltrações, então muitas vezes o que acontecia é que essa linha não ficava reta o tempo inteiro, né? Perceba que à medida que essa bola for recuada, olha como o Everton Ribeiro vai sair aqui, a linha fica praticamente um zigue-zague, isso acaba atrapalhando bastante esse tipo de passe, esse passe de ruptura tentando conectar a infiltração ou uma jogada de profundidade. Pressão na bola e um jogador pronto para fazer a interceptação, funciona sempre muito bem, o Caio Alexandre consegue recuperar a bola. Isso acabou travando então um plano B do Vitória, se é que existia, que é tentar entrar pelo corredor central. Por isso que o time insistiu bastante ali pelos lados do campo. Isso porque o Bahia oferecia então essa superioridade numérica, né? Deixava então criar 6 contra 4 para cima da linha defensiva, de olho ali em tentar fechar as infiltrações e fechar os espaços ali com os pontas recuando, dobrando a marcação caso essa inversão chegasse. Ó, finalzinho do primeiro tempo, o time vai tentar de novo a mesma jogada. Pelos lados esse passe conecta com facilidade, não precisa romper essa linha do primeiro combate do Bahia. Agora perceba o posicionamento do Vitória. O espaço vai se abrir, o Juba vai ter que fazer a pressão aqui no Rato, senão ele vai carregar essa bola aqui pelo corredor. Só que dá uma olhada como o Baralhas tá fora do posicionamento original, né? Ele tá fora do posicionamento que geraria vantagem para atacar aqui o espaço entre o lateral e o zagueiro. Então o Carpini ficou insistindo nessa jogada, mas dentro de campo os jogadores não conseguiam executar e a jogada acabava mais travada, né? Acabava saindo esse tipo de cruzamento que tendia a favorecer um pouco mais a defesa do Bahia. Mas mesmo assim, o Vitória teve muito volume de jogo no campo de ataque, foi pressionando muitas vezes ali no abafo e conseguiu, além daquela chance do Rato, meter uma bola na trave aqui em um escanteio, ó, levantamento, e é o Mateuzinho, ó, que vai desviar na primeira trave e manda no travessão. Lance aí do finalzinho do primeiro tempo. Agora, como eu falei, foi um excelente teste pro Bahia se defendendo em bloco baixo. E aí, obviamente, o Rogério Ceni viu qual era o plano do Carpini, tentar atacar entre o lateral e o zagueiro, em especial pelo lado direito do ataque, ou seja, esquerdo da defesa ali do Bahia. E o que ele fez? Promoveu uma mudança, uma pequena alteração ali no intervalo que acabou simplesmente travando o lado do campo. Não travando 100%, é verdade, mas melhorou bastante a eficiência do sistema defensivo por aquele corredor. E o que ele fez foi tirar o Ademir e colocar o Gilberto, só que ele não trocou peça por peça, ele mexeu praticamente na estrutura do time inteiro aqui, né? O Gilberto entrou então para fazer a lateral direita, o Gabriel Xavier foi jogar de zagueiro direito, ele empurrou a linha defensiva para a esquerda, né? O Canu virou o zagueiro esquerdo, ele tava como zagueiro direito, foi para ser zagueiro esquerdo. O Mingo, que era o zagueiro esquerdo, virou lateral esquerdo e o Juba virou ponta esquerda. E aí o Pulga veio jogar aqui na direita. Só que os 4 jogadores do corredor central mesmo é que ficaram nas mesmas posições. Tudo isso pra quê? Pra ter 2 laterais esquerdos, né? Você tem agora o Juba com muito mais pegada de marcação, muito mais força ali e muita mais leitura de jogo em termos defensivos do que, por exemplo, o Pulga tinha ali no primeiro tempo, né? Então com isso, esse tipo de jogada, ó, dá uma olhada como o Lucas Halter vai tentar conectar o passe bem aberto, o Juba já vai correr ali pra fazer a cobertura, manter a marcação encaixada. O cruzamento sai, mas sai pressionado, sem muita liberdade na origem da jogada. Então pela estratégia das duas equipes, né, a interação tática entre elas, a estratégia do Bahia teria que ser muito eficiente na defesa, né? Uma vez que o time não queria muito a posse de bola, a prioridade não era marcar gols, então o Juba foi extremamente essencial. Dá uma olhada como ele começa como um ponta esquerda aqui, pra pressionar a saída de bola, né? Caso a bola saísse lá pela direita do ataque do Vitória, mas dá uma olhada como ele já vai recuando aqui, ó. Agora ele já tá praticamente como um ponta esquerda, ali fechando o corredor esquerdo. Mas perceba que à medida que a jogada for desenrolando, ó, dá uma olhada como ele sempre vai olhando ali, mapeando a jogada. Agora ele vai abrir praticamente como um segundo lateral esquerdo ali mesmo, né? Mantendo a marcação encaixada. Esse comportamento do Juba de fato foi essencial, porque agora dá uma olhada na situação, né? O Vitória tem 3 jogadores contra 5 do Bahia. Vai tentar forçar a jogada por ali, vai acabar perdendo a posse de bola e vai alimentar um contra-ataque do Bahia. Ó, de novo o Juba aqui fazendo a leitura da jogada, o Mateuzinho recuando aqui por fora do bloco, vai ter a possibilidade de fazer o lançamento, mas ele já se projeta pra trás ali pra neutralizar um possível lançamento aqui nas costas da defesa. O Mateuzinho então vai trabalhar a jogada, então se pela esquerda lá você tem o Juba, tem pedágio aqui não dá pra passar, aqui pela direita agora você tem um ponta atacante, né? Você tem o Pulga aqui marcando. E é muito mais fácil você tentar desencaixar a marcação de um atacante do que propriamente de um defensor, né? Um jogador que tá mais habituado a jogar ali na lateral esquerda. O Mateuzinho vai fazer o passe aqui de lado, ó. A bola vai chegar limpa aqui no Jamerson, que vai com liberdade, né? Tem bastante espaço, faz um cruzamento. E o Vitória quase marca o gol aos 13 do segundo tempo com o Janderson cabeceando essa bola aqui que nasceu do cruzamento da esquerda. Inclusive, nesse momento é bom a gente dar uma olhada aqui no volume de ataques que o Vitória teve. Dá uma olhada aqui nos ataques posicionais do Vitória, ou seja, atacando o Bahia em bloco baixo, bloco recuado. Cada bolinha vermelha dessa aqui é uma tentativa de ataque, geralmente então um cruzamento, uma tentativa de infiltração, e o tamanho das bolinhas é o potencial de perigo da jogada. Então o time teve muito volume, alguns cruzamentos conectando ali, algumas jogadas boas com potencial, como essa que a gente acabou de ver. E só pra você ter uma noção, caso você não esteja familiarizado com esse tipo de linha do tempo, dá uma olhada no ataque posicional do Bahia, ó, que são as bolinhas azuis. Olha a diferença
diferença do volume de jogo e potencial de perigo das jogadas. O Bahia teve só um pequeno volume de jogo aqui em ataque posicional, ou seja, atacando o Vitória em bloco baixo, em bloco recuado, apenas ali no começo do primeiro tempo. Depois disso, ao longo do jogo todo, ficou mais fechado mesmo em linha baixa. E o Vitória com muito volume, muitas tentativas, e com isso, mesmo que você insista em jogadas que você não tem tanta vantagem assim, o fato de você ter muito volume de tentativas pode acabar aumentando bastante as suas chances. E foi justamente isso que aconteceu no final do segundo tempo. Percebeu? Uma bola que vai chegar lá na direita, e mesmo com a marcação encaixada na origem, não tem muito espaço aqui, que o Claudinho tinha entrado aqui pra jogar na lateral direita, ele é destro. Perceba como ele vai puxar pra canhota, ele vai puxar pra perna ruim, ó. E vai fazer um cruzamento de canhota, ela passa por todo mundo e vai morrer lá no fundo da rede aos 38 do segundo tempo. O Vitória abrindo uma grande vantagem e ficando a um gol apenas de levar a partida para os pênaltis. E logo na sequência, 40 do segundo tempo, tivemos uma boa jogada aqui de escanteio, ó. O Hugo cobra e o Carlinhos, que já tinha entrado nesse momento, ó, vai lá na cobertura, ó, no terceiro andar, quase cabeceia, a bola fica viva ali e por muito pouco o Vitória não consegue fazer o seu segundo gol logo depois de ter aberto o placar. Inclusive essa não foi a única chance em um escanteio do Vitória, né? Também aí aos 48 já nos acréscimos, nesse momento o Cauli já tinha sido expulso. Olha essa jogada de escanteio, ó. A zaga do Bahia a princípio rebate e ela sobra redonda pro Baralhas livre com bastante espaço. Ele tenta de voleio ali, ela passa perto, mas vai pra fora e o Vitória acaba desperdiçando essa grande chance aí de empatar o confronto, digamos assim. Seria 2-2 aqui, o que levaria a partida para os pênaltis. Mas a noite de fato era do Bahia. Após uma tentativa de cruzamento lá para dentro da área, o Marcos Felipe vai ficar com a bola, ele já vai conectar um contra-ataque. Agora ele estica a bola, dá um chutão lá para frente. Olha quem vai estar lá para brigar pela primeira bola. Luciano Jube, ele consegue evitar a saída ali. Vai acelerar, consegue proteger a bola, fica com ela, dá um tapa no Kaique, que é entrado nesse momento. Ele vai partir pra cima da marcação, puxa pra perna canhota ali, bate cruzado, ela desvia no Lucas Halter, mata o Arcanjo e o Bahia empata a partida 1-1, mata o confronto e garante o título do Campeonato Baiano. De qualquer maneira, o confronto muito interessante, final muito bem jogada, não só pela briga e pela disputa dos duas equipes, inclusive teve muita briga nessa partida, mas por conta dessas mudanças táticas ali, os dois treinadores entendendo muito bem ali, jogando com a tática, jogando com a estratégia. Inclusive, se você não viu a análise que eu fiz aqui do jogo de ida, vale muito a pena. Dá uma olhada nesse vídeo que tá aparecendo pra você aqui no meio da tela, onde eu explico em detalhes como foram as interações táticas do primeiro jogo, que foi bastante diferente aí desse jogo de volta. E eu espero você lá pra gente continuar essa conversa.